Nós nos sentimos muito felizes de estar aqui com todos nessa casa. E nessa noite nós queremos convidar a todos os irmãos e as irmãs para que nós possamos matar a saudade um pouquinho de Jesus. Queremos trabalhar o tema, a parábola do semeador, uma das parábolas do Evangelho, em que Jesus se coloca na função de um agricultor, como o semeador. E nós queremos então convidá-los para que a gente possa fazer essa viagem na antiga Palestina no século I, há 2000 anos atrás. Convidar a cada um que a gente possa visualizar a imagem do Mestre e juntos, ao fazermos a leitura dessa parábola, que nós possamos visualizar e sentir Jesus dentro dos nossos corações. Aquele em que Deus mandou ao mundo, ao planeta Terra, para trazer os ensinamentos de Deus para a humanidade. E esses ensinamentos estão justamente no seu Evangelho. Então nós queremos iniciar essa reflexão em cima dessa parábola. E a palavra parábola, na verdade, ela é uma forma de mensagem figurada, comparada, uma analogia que principalmente Jesus fazia naquele tempo, levando em consideração que ele falava com agricultores, com pastores. Então ele procurava sempre trazer do meio onde estavam vivendo aquela comunidade, aquilo que fosse mais comum a eles para facilitar o entendimento. Então nós vimos praticamente nas 32 parábolas que Jesus traz no seu Evangelho, ele traz muitas coisas da natureza. E aqui, nessa parábola, nós vamos ver que ele pega a parte da semeadura, a parte da semente, a parte do solo, e logicamente que tudo isso é de maneira figurada. E é importante que nós possamos entender inicialmente de que nessa parábola, quando ele fala em semeador, o semeador é Jesus. Quando ele fala na semente, a semente é todo aquele ensinamento que Jesus veio trazer para nós. E o solo, na verdade, é o coração e a nossa mente de todos nós. Ele falou naqueles tempos, para todos os tempos, para a humanidade. Então, queremos iniciar esclarecendo essas observações. Essa parábola, ela é uma das parábolas considerada pelos estudiosos como uma das mais importantes e mais esclarecedoras, porque é a única em que Jesus faz uma explicação no final da parábola. Então ela é considerada a parábola das parábolas. Nós vamos fazer a leitura e dentro da parábola nós vamos encontrar 4 situações. E depois, no decorrer da nossa conversa, nós vamos fazendo então o entendimento de cada parte dessa parábola. Então, lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, de 1 a 9, do versículo 1 a 9, nós vamos encontrar Jesus falando então à beira do mar para aquele povo. Mas ele não falava somente para aquele povo. Ele falava para todos os povos de todos os tempos, porque é o ensinamento de Deus trazido por ele. Aquele que semeia saiu a semear, e semeando uma parte da semente, caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque careciam de profundidade, e a terra onde haviam caído
na terra onde havia caído. Mas levantando-se o sol, as queimou, como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra finalmente caiu em terra boa, e produziu frutos, dando algumas sementes, 100 por um, outras 60 por um, outras 30 por um. Ouçam quem tem ouvido de ouvir. Então essa é a parábola do semeador. Quando nós não temos conhecimento da forma de estudar o Antigo e o Novo Testamento, fica bastante difícil para que nós possamos entender o que Jesus está dizendo para nós. Como falei no início, essas 4 partes, a primeira delas, e que nós já lemos, e que fala que o semeador semeou a semente, e essa semente caiu à beira do caminho. E um caminho, uma estrada, nós sabemos de que ela é bastante dura, é bastante compacta, e essa semente com certeza não vai conseguir germinar, porque ela está em cima de um solo compacto. O que Jesus estava trazendo para nós de ensinamento? Lembrando sempre que o semeador é Ele, e a semente que Jesus traz é o seu Evangelho. E o solo, este solo que recebeu a semente, somos todos nós, o nosso coração e a nossa mente. E Jesus, no seu comentário dessa primeira parte, ele vem então nos dizer o seguinte: quem quer que escute a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado do coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Então Jesus está nos dizendo que esse solo que recebeu essa semente na beira do caminho é aquele cristão, é aquele espírita. E cristão e espírita são a mesma coisa, mas é aquele que recebeu a informação do Evangelho, mas que não deu atenção àquilo que foi colocado para ele. Porque ele está envolvido muito com as coisas materiais, não tem tempo para trabalhar a sua espiritualização. Então Jesus fala que vem um espírito maligno e ele toma conta. Na verdade, esse espírito maligno, com o conhecimento do Espiritismo, nós sabemos que quando nós estamos trabalhando só no lado do nosso desenvolvimento, que deve ser intelectual e moral, e nós optamos em só trabalhar o desenvolvimento da parte material, e principalmente quando não trabalhamos as nossas emoções, nós não trabalhamos os nossos sentimentos, não procuramos melhorar os nossos sentimentos e estamos colocando ódio, vingança e tantos outros sentimentos negativos, nós estamos baixando a nossa vibração e, consequentemente, a nossa assistência espiritual não é das melhores, porque nós estaremos em sintonia com aqueles irmãos que pensam dessa mesma forma. Então Jesus, naquele tempo, já chamava a atenção dos cristãos, que na verdade eram nós mesmos que estávamos lá, e que hoje estamos aqui, já depois de 2000 anos, para nos questionar através dessa parábola que tipo de solo nós estamos colocando à disposição do Evangelho. As sementes são boas, porque a semente é os ensinamentos de Jesus. O solo é o nosso coração e a nossa mente. Como nós estamos atuando nesse sentido? Nessa primeira, Jesus dá o exemplo daquele que não dá importância à sua evolução espiritual, à sua evolução moral. Coloca em primeira e única opção de vida a parte material. Se envolve apenas com as questões materiais. E é muito
porque no momento em que essa pessoa se depara com uma situação de dificuldades na área tanto espiritual, psicológica, física, ou mesmo situações econômicas de grande dificuldade, a morte de familiares, ela não está preparada para enfrentar essas situações, porque não se preparou, não buscou o conhecimento, não buscou trabalhar os seus sentimentos para enfrentar essas situações de estresse que normalmente acontecem em nossa vida, porque faz parte do nosso processo evolutivo. Vamos para o segundo caso, que é aquele caso que nós lemos, em que a semente caiu no meio das pedras e o solo era muito raso, tinha pouca terra, a semente até que vingou, saiu raízes, mas ao sair o sol, essa semente veio a secar. E Jesus fala o seguinte: aquele que recebe a semente em meio das pedras é o que escuta a palavra e que recebe com alegria no primeiro momento, mas não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo, sobrevindo os reveses, as perseguições, por causa da palavra, tira ele daí motivo do escândalo e de queda. Então, Jesus está indicando esse cristão que tomou conhecimento do seu evangelho, dos seus ensinamentos, mas, no primeiro momento, ele achou muito bom, mas a primeira dificuldade, como aquela que os discípulos tiveram no momento em que Jesus foi preso, todos eles praticamente abandonaram Jesus. Trazendo para o nosso dia a dia, nós, espíritas, cristãos, diante da situação de dificuldade, muitas vezes, quando não estamos bem afixados com esse conhecimento, não nos apropriando dessas informações que Jesus traz, principalmente no exercício do amor, no nosso dia a dia, no exercício do perdão, no exercício da paciência, logo perdemos a tranquilidade, logo nos desequilibramos das emoções e esquecemos aquilo que aprendemos no Evangelho, que no primeiro momento parecia tão bom, mas na hora de aplicar, nós o abandonamos, assim como os discípulos abandonaram Jesus. Mas nós temos, então, a história para nos evidenciar de que Jesus não nos abandona. Ele nos aguarda que nós possamos nos recuperar e retornar novamente para nos aprofundar nos seus ensinamentos. Que nós possamos apresentar aquele solo preparado para receber esse Evangelho. Que nós possamos fazer como o agricultor, que prepara o solo antes do plantio, corrige o seu pH, faz a limpeza, coloca o adubo necessário, e o adubo necessário para nós é o amor no seu mais profundo exercício, que Jesus nos mostrou, através então da caridade, da fraternidade, do exercício da paciência e da tolerância, principalmente com aqueles que são colocados em nosso caminho, muito próximos de nós, como uma pedra, mas uma pedra necessária, um obstáculo necessário, para que nós possamos exercitar esses sentimentos que ainda, através das existências, não conseguimos lograr êxito. Avançando um pouco mais, e vamos para o terceiro exemplo dessa parábola. Então, o semeador semeou, e a semente vai cair no meio dos espinheiros, e os espinheiros crescem e abafam a semente que até vingou, e ela acaba morrendo. E Jesus nos fala então, aquele que recebe a semente entre os espinheiros, é o que ouve a palavra, mas é quem, logo, os cuidados desse século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e o tornam infrutífera.
Então, puxando para o nosso dia a dia, quantos irmãos nossos que tomaram conhecimento dos ensinamentos de Jesus através de várias religiões, não só no Espiritismo, porque existem religiões sérias e que trabalham os ensinamentos do Mestre. O Espiritismo trabalha como Consolador prometido e com essa tarefa, principalmente de trazer as informações com mais profundidade. Então, esses nossos irmãos, muitas vezes, eles têm um contato, mas não resistem às tentações do mundo do dia a dia, seja na questão material, seja na questão dos prazeres, das paixões, dos desequilíbrios na sexualidade, e abandonam totalmente aqueles conhecimentos que estavam querendo frutificar. A terra, o coração até é bom, o sentimento é até bom, mas falta a disciplina. E a disciplina não é aquela prisão que prende. A disciplina é, na verdade, o símbolo da liberdade daquele que consegue se autocontrolar, ter disciplina consigo mesmo, dentro dos seus sentimentos. Porque assim ele buscará a felicidade. Avançando mais, na quarta passagem dessa parábola do Senhor, que nos fala, então, finalmente a semente caiu em terra boa, produziu frutos, dando algumas sementes, 100 por 1, 60 por 1 ou 30 por 1. Vejamos, numa terra boa, mas ainda tem diferenças. E Jesus está nos adiantando, vejam bem que essa parábola foi falada há 2000 anos atrás. Ele está nos adiantando que o Espiritismo traz sobre a classificação evolutiva do espírito, nossa, tanto no mundo físico como no mundo espiritual. Nós não somos iguais em termos intelectual, nem em termos morais. Estamos em vários graus evolutivos. Os Espíritos até nos trazem, no Evangelho segundo o Espiritismo, uma classificação geral para que nós possamos nos identificar e trabalharmos a nossa evolução. Dizem eles que a primeira classificação que recebemos, de acordo com o nosso grau intelecto-moral, é de espíritos ainda imperfeitos no intelectual e no moral, trabalhando para evoluir. A segunda classificação é de um espírito bom, onde já conseguimos galgar alguns degraus da evolução e termos no nosso coração a bondade, mais exteriorizadas nos nossos pensamentos, nas nossas palavras e nos nossos atos. E o grau mais alto, que apenas um espírito que esteve na terra alcançou, Jesus. Espírito puro, aquele que não tem mais nenhuma maldade, nenhuma paixão negativa em seu pensamento, em suas palavras, em seus atos. É a grande meta de cada um de nós que estamos no planeta Terra. Então, dentro dessa parábola, onde uma semente que caiu em terra boa, uma semente deu 100%. Esse foi aquele que aproveitou as suas existências físicas, que todos nós tivemos muitas, e se aperfeiçoou, buscou desenvolver não só a parte intelectiva, mas a parte moral, e conseguiu atingir esse grau de um espírito que consegue plantar de uma semente em seu coração, fazer das suas atitudes 100% dentro do bem. Essa é a grande meta de cada um de nós. O outro é aquele que plantou uma semente, segundo Jesus, e atingiu 60%. Ainda falta 40%. Mas já está numa caminhada evolutiva boa, porque a natureza não dá saltos, como diz o provérbio popular. E nós fizemos parte da natureza. A nossa evolução, a nossa reforma interior dos nossos sentimentos, ela depende do nosso esforço.
E essa parábola, ela nos retrata bem isso. Jesus nos traz isso dentro dessa parábola. Porque tanto aquele que semeou a semente em solo à beira do caminho, esse ainda estava em começo de caminhada. O outro em que a semente caiu naquele solo raso, com muitas pedras, tinha avançado um pouquinho, mas era o início ainda de uma caminhada. E muitos de nós estamos por aí nessas classificações. E aquele que a semente e o seu solo conseguiu fazer frutificar os espinheiros, junto com os espinheiros, ele também tem um processo evolutivo, mas não é uma caminhada que estamos fazendo. Então Jesus, através dessa parábola, ele está nos chamando a atenção. E muitas vezes nós achamos que Jesus veio para nos salvar. Jesus veio para nos sofrer por nós. Mas a grande tarefa de Jesus, o enviado de Deus, é justamente mostrar o caminho que nós devemos seguir para o nosso processo evolutivo, que vai nos levar à chamada salvação que nós encontramos. Essa palavra, tanto no Antigo como no Novo Testamento, com muita frequência, e que ela vai ser esclarecida pelo Espiritismo, e que na verdade ela é o nosso processo evolutivo. E a salvação significa buscarmos ser mais felizes. Quanto mais evoluirmos, melhores do coração, do sentimento, nós estaremos. E consequentemente, galgaremos o caminho da felicidade. Porque não teremos maldade em nossos corações, sentimentos que podem nos prejudicar e prejudicar o próximo. Essa é a nossa grande tarefa aqui na Terra. Esse é o nosso grande desafio. Então, Jesus não é aquele que sofreu. Ele fez todo aquele processo de sofrimento para mostrar o caminho para cada um de nós. Mostrar, diante de uma situação de traição, como ele foi traído, qual foi o comportamento dele diante dos discípulos. Em nenhum momento ele se apresentou cobrando-os dos discípulos porque eles cometeram isso com ele. Em nenhum momento encontramos sentimentos de ódio e de rancor. Alguém pode estar se dizendo, mas eu não consigo. Como que eu vou conseguir fazer igual Jesus se ele é um Espírito puro? E tem razão em pensar assim. Porque nós ainda não chegamos nesse patamar. Mas é uma das metas. E se conhece o verdadeiro cristão, como diz o Kardec, o verdadeiro espírita, pelo esforço diário que ele faz para domar as suas imperfeições, as suas paixões, os seus sentimentos ruins que todos nós temos, porque somos um espírito num corpo, habitando um corpo momentaneamente, e que através das existências que estamos tendo como essa, temos a oportunidade de, pelo nosso próprio esforço, nossa própria disciplina, irmos galgando essa evolução, nos tornando pessoas melhores. Em essas passagens, nos retrata também a situação que vivemos hoje, tanto a nível de planeta como a nível de país. Se nós, depois que voltarmos para os nossos lares, e com certeza vamos dar uma olhada nessa parábola, nós vamos procurar e vamos ver aonde nós estamos localizados dentro dessas classificações. E vamos ver também e fazermos algumas leituras de como e por que está acontecendo o que está acontecendo no mundo e no nosso próprio país. E que os problemas que enfrentamos, como já falei uma vez aqui, eles estão tendo como causa principal a honestidade. O amor que está faltando no coração dos homens e das mulheres a nível de planeta. Porque cada maldade, cada crime hediondo que acontece, seja dentro do país ou fora, seja ele individual, seja ele coletivo, se nós observarmos esta pessoa que cometeu,
ela cometeu, porque ainda não atingiu o grau evolutivo moral necessário para entender o amor que o Cristo trouxe para nós. Muitas vezes nós vemos nos noticiosos pessoas extremamente inteligentes na área intelectual, com muitos cursos, pessoas com pós-doutorado, assumindo funções de alto grau dentro da nação, de alto coturno, mas cometendo ilícitos profundos. A inteligência sendo usada para o mal, porque não se trabalhou, não se preocupou com o processo evolutivo moral que cada um de nós deve buscar. A grande transição que estamos enfrentando atualmente, muitas pessoas perguntam sobre a transição, quando que vai acontecer a passagem do planeta, de um planeta de provas e expiações, para um planeta de regeneração. A grande transição, os grandes cataclismos não serão especificamente somente na área da natureza, mas interior do ser humano. Por isso, o mal não está conseguindo se esconder. Tudo aquilo que está sendo feito está vindo à tona, mesmo que tente se esconder, como algum tempo atrás se escondia. Porque vivemos os tempos em que o mal não tem mais como se esconder embaixo do tapete. Porque essa é a transição. E nós todos que estamos na Terra, como espíritos encarnados, estamos sendo convidados pelo Cristo para a nossa transformação moral. Que cada um de nós possa fazer a sua parte aonde estiver. Na família, no trabalho, nas nossas relações, em todos os momentos da nossa existência, procurarmos colocarmos em execução aquilo que o Cristo nos ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o próximo como a nós mesmos. E só fazer ao próximo aquilo que querereis que o próximo o fizesse. Então, meus irmãos, essa é a mensagem que deixamos sobre essa parábola, que nos traz o Cristo já há 2000 anos deixou para nós. E se nós quisermos nos aprofundar nesse conhecimento, o Espiritismo, as casas espíritas, colocam à disposição sempre grupos de estudos para que possamos aprofundar esse conhecimento. Porque a doutrina espírita, ela é a terceira revelação. A primeira, Moisés. A segunda, Jesus. E a terceira, o Consolador prometido por Jesus, que encontramos no Evangelho de João, quando ele nos fala que iria pedir a Deus a vida de um outro Consolador, que nos traria todas as informações necessárias dentro do devido tempo evolutivo que nós estamos. E faria recordar todos os seus ensinamentos. Então, o Espiritismo tem esse papel. Não veio mudar a lei, assim como disse Jesus, mas veio fazê-la com que ela se cumpra. Por isso, nós, em nossas explanações, trazemos o Evangelho de Jesus como a principal meta para cada um de nós. Com isso, quero agradecer a atenção. Que Deus e Jesus esteja conosco nesta semana, nesse final de semana, e na próxima semana que está chegando, e que nós possamos despertar essa semente e refletirmos sobre que solo estamos oferecendo para essa semente de Jesus. Meu solo é o solo da beira da estrada? Meu solo é o solo pedregoso? Meu solo é o solo dos espinheiros? Ou meu solo é da terra boa? Tá? Que deu 100 por 1, deu 60 por 1 e deu 30 por 1. Muita paz no coração de todos. Que assim seja.